Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versão fácil de ler. Paulo diante do governador Festo. 3 dias depois de ter chegado e ocupado o cargo do governador, Festo foi de Cesareia para Jerusalém. Lá, os líderes dos sacerdotes e os judeus mais importantes da cidade apresentaram-lhe as acusações que tinham contra Paulo. Eles também lhe pediram que lhe fizesse este favor, que enviasse Paulo para Jerusalém. Eles estavam preparando uma cilada para matá-lo durante a viagem. Festo, porém, disse: Paulo está preso em Cesareia e eu pretendo voltar para lá em breve. Que alguns dos seus líderes me acompanhem até lá e o acusem se é que fez alguma coisa errada. Festo ficou com ele não mais do que 8 ou 10 dias e depois partiu para Cesareia. No dia seguinte, ele tomou seu lugar no tribunal e mandou que Paulo fosse levado até lá. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham ido a Jerusalém o rodearam e começaram a acusá-lo de várias coisas graves, as quais não eram capazes de provar. Paulo, então, defendendo-se, disse: Eu não fiz nada de errado, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Festo, porém, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: Você quer ir até Jerusalém e ser julgado ali por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: Eu estou diante do tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. O Senhor sabe muito bem que eu não cometi crime algum contra os judeus. Se sou culpado de alguma coisa errada, ou se fiz alguma coisa pela qual mereça a morte, eu estou pronto para morrer. Mas se as acusações que estes homens estão fazendo contra mim não são verdadeiras, ninguém pode me entregar a eles. Eu apelo para ser julgado por César. Depois de conversar com seu conselheiro, Festo disse: Você apelou para ser julgado por César. Para César você irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para cumprimentar a Festo. Como eles permaneceriam lá por vários dias, Festo apresentou o caso de Paulo ao rei, dizendo: Está aqui um homem que foi deixado prisioneiro por Félix. Quando estive em Jerusalém, os líderes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus me apresentaram muitas acusações contra ele e pediram que fosse condenado. Eu disse a ele que os romanos não costumam entregar ninguém sem primeiro haver um encontro frente a frente entre o acusado e os que o acusam. Dessa forma, o acusado tem a chance de se defender das acusações. Eles vieram comigo até aqui e eu não perdi tempo. No dia seguinte, tomei o meu lugar no tribunal e mandei que o homem fosse trazido. Os homens que estavam contra ele se levantaram e começaram a acusá-lo, mas não mencionaram nenhum grande crime como eu pensei que eles fossem fazer. Ao invés disso, eles começaram a discutir com Paulo a respeito de coisas ligadas à religião e a respeito de um homem morto chamado Jesus, a quem Paulo afirmava estar vivo. Como eu não sabia o que fazer num caso destes, perguntei a Paulo se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas coisas. Ele, porém, apelou para ficar em custódia para o julgamento do imperador. Então eu ordenei que continuasse preso até o dia em que o enviasse a César. Depois de ouvir estas coisas, o rei Agripa disse a Festo: Eu gostaria de ouvir esse homem. Ao que Festo disse: O Senhor o ouvirá amanhã. Então, no dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiência juntamente com os comandantes militares e com os homens de muita importância da cidade. Festo mandou que Paulo fosse levado até aquele auditório e depois disse: Rei Agripa e todos os que estão presentes aqui, vejam este homem. Toda a comunidade dos judeus, tanto aqui de Cesareia como da cidade de Jerusalém, recorreu a mim gritando que este homem devia morrer. Eu, entretanto, não acho que ele tenha feito nada que mereça a morte. Ele apelou para ser julgado pelo imperador e eu então decidi enviá-lo a César. Eu não tenho nada de concreto para escrever a respeito dele ao soberano. Por isso, resolvi trazê-los diante de todos aqui hoje, e especialmente diante do Senhor, rei Agripa, para que, depois do interrogatório, eu tenha alguma coisa para escrever. Pois me parece absurdo mandar um prisioneiro para julgamento sem indicar as acusações feitas contra ele. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like.
Na descrição tem um resumo, mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!